Este é o trono e altar de Deus na nave do TBV. Os 4 elementos retratados, terra, ar, água e fogo, representam o próprio Criador dos universos. É uma obra do saudoso escultor italiano Roberto Morricone, que nela inscreveu o seguinte pensamento de Paiva Neto: todo dia é dia de renovar nosso destino. E é justamente de Deus, o arquiteto do universo, aqui representado pela natureza, que se originam as profecias sobre o retorno do Cristo Jesus. Vamos ver quem afirma que ele vem sobre as nuvens. Versículo 7, capítulo 1, na dedicatória às 7 igrejas da Ásia. Eis que Jesus vem sobre as nuvens, e todos os olhos o contemplarão, até mesmo os olhos daqueles que o traspassaram. E todas as nações da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso Deus. Não sou eu que digo que Jesus vem, nem muitos outros pelo mundo que inventamos essa história, não, quem diz é ele mesmo. Está aqui no Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, versículos 27 e 28. Então, o Filho de Deus será visto, voltando sobre as nuvens, com poder e grande glória. Ora, ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Quem está dizendo isso é Jesus, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, versículos 27 e 28. Então alegremos os nossos corações. Ele pode voltar amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos. Jesus, no Evangelho, aparece como um cordeiro imolado pela ignorância, pelo desamor humano. Mas no Apocalipse, ele ressurge como o leão da tribo de Judá, capítulo 5, versículo 5. Por isso o saudoso irmão Zarur bradava que Jesus volta, mas desta vez não será crucificado, não. O Memorial Alziro Zarur, no Templo da Boa Vontade, com uma réplica do gabinete do saudoso proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, nos leva diretamente ao final da década de 1940, quando tudo começou. Zarur já tinha se tornado um dos ícones da era de ouro do rádio no Brasil. Em 4 de março de 1949, ele criou o programa Hora da Boa Vontade, dando origem a todo esse movimento fraternista. E são mais de 70 anos de história. Ele começou esse programa na Rádio Globo do Rio de Janeiro de forma pioneira, apresentando o Apocalipse de Jesus e pregando a volta triunfal do Cristo de Deus. Também fazia do rádio um poderoso instrumento em benefício da população menos favorecida, convocando o povo à solidariedade ecumênica. Jesus está voltando. Jesus nunca mentiu. E ele disse: eu voltarei, não vos deixarei órfãos. Eu voltarei. Está no Apocalipse: eis que venho sem demora. Brevemente estarei convosco. Brevemente o mundo inteiro ficará eletrizado
quando vir Jesus voltando na sua glória, na glória do seu imenso poder. Esse é o maior desejo que eu formulo a cada um dos que me ouvem. Este é o desejo que, em nome da LBV, eu transmito a cada maringaense. Esteja preparado para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa será a maior felicidade da nossa vida, depois de séculos, depois de milênios, de lágrimas, de sofrimento. Quando as portas do Templo da Boa Vontade foram abertas à humanidade por Paiva Neto, o povo criou espontaneamente um ritual na espiral da nave do TBV. Os peregrinos percorrem descalços primeiro o caminho de piso escuro da espiral, representando a saga da humanidade pelo equilíbrio. Depois de passar pelo centro da pirâmide, exatamente embaixo do cristal, que representa a descoberta da própria luz espiritual, as pessoas percorrem o caminho de piso claro que se amplia. Essa jornada simboliza, de certa forma, a própria história cíclica da humanidade buscando superar seus problemas. A tão aguardada volta triunfal de Jesus, literal e simbólica, como um raio e como um processo, representa o ponto de virada para cada um de nós, para toda a humanidade. Eis que Jesus vem com as nuvens. Significa, para mim, creio que para você também, além do sentido literal, a volta daquilo que tudo ele significa, fazendo uma espécie de depuração dos seres humanos. É necessário, portanto, que ele volte sobre as nuvens, as suas ideias sejam reacesas no mundo, mas não ao pé da letra, porque mata, como disse Paulo, mas diante do Espírito que vivifica, da inteligência iluminada pelo amor. Terceira bem-aventurança do Apocalipse. Capítulo 16, versículo 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Quer dizer, Jesus, quando vier, vem de repente. E sobre as nuvens não é só vir sobre as nuvens da atmosfera. É vir nas grandes realizações que os cristãos têm a obrigação de fazer. Senão, que cristãos são esses? Jesus diz, amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Eu estou falando na chegada literalmente entendida do Divino Mestre, que eu acredito que vai acontecer um dia, mas também na aproximação cada vez maior dos seus ideais de paz, de entendimento, de respeito a cada cidadão. Aliás, o governo da terra começa no céu. Todos os espíritos vêm de lá. Pense sobre isso. Isso pode ser visto sob o aspecto literal, realmente vir sobre as nuvens em forma diáfana, espiritual. Ou também, como já expliquei, na série O Apocalipse de Jesus para o Simples de Coração, que fiz de outubro de 1990 a fevereiro de 1992. Significa o renascimento
das suas lições da forma mais elevada possível. O fundador do Templo da Boa Vontade, irmão Paiva Neto, afirma, abre aspas, Jesus nasce e renasce todos os dias nos corações de boa vontade e igualmente volta por antecipação nas ações das criaturas que cultivam o seu ideal no bem. Fechar aspas, ponto. Então não podemos ficar parados esperando Deus e Jesus virem até nós. Não, somos nós que também devemos ir ao encontro deles. A pergunta não é quando as profecias se cumprirão, mas sim se estaremos prontos quando elas se cumprirem. Temos a oportunidade de nos preparar, nos erguer espiritualmente. Por esse motivo, canta em versos o saudoso irmão Alziro Zarur no poema do Deus Divino que o irmão Paiva fez registrar no Salão Nobre do TBV. Abrir aspas. Deus sempre desce até seu filho, o homem, quando o homem sobe até seu Pai, que é Deus. Fechar aspas. Nenhum de nós da terra detém autoridade suficiente para apontar esta ou aquela data como a da volta de Jesus, mas pode concorrer para abreviá-la, conforme se encontra na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 11 e 12. Aspas. Vivei em santo procedimento, esperando e apressando a vinda desse dia do Senhor. Fechar aspas. Preparar os caminhos da volta triunfal de Jesus não é ficar apenas anunciando, ó, Jesus volta, hein? Jesus está voltando, já é um grande serviço. É preparar a volta dele na ciência, na filosofia, na política, na religião, no esporte e assim por diante. Que preparar os caminhos da volta triunfal de Jesus, crianças de Deus, é mostrar como ele se comportaria nesses setores. Preparar a volta de Jesus é fazer com que a consciência universal entenda o que ele veio fazer na Terra. Que preparar a volta triunfal dele é preparar o mundo para isso, elevando o pensamento das nações para as alturas que ele vem sobre as nuvens, ensinar as nações a olhar para o alto, não apenas com os olhos, mas com o espírito, e assim entrar em sintonia com o que ele quer que nós façamos. Por isso o saudoso fundador da LBV dizia que a Legião da Boa Vontade realiza a grande devolução ao Cristo que é do Cristo. A religião, a ciência, a filosofia, a política, a economia, a arte, o esporte, a nossa vida particular, a nossa vida pública. As nações da terra lamentar-se-ão sobre ele porque não fizeram a lição, não fizeram o dever de casa, não aprenderam a sublime fraternidade, a sublime solidariedade que ele prega. E tantos outros pregam por todo o mundo. Porque nós não achamos que o cristianismo seja a exclusividade do bem sobre a terra. Por isso somos ecumênicos. Sabemos que Jesus é o cabeça da humanidade, mas respeitamos todas as crenças a ponto de considerá-las também cristãs.